Olá, bem-vindo à nossa aula do curso de O Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo. Hoje nós vamos abordar dois assuntos importantes. Veja, dê uma olhada aí. Primeiro falaremos sobre as igrejas anglicana, episcopal e metodista e também veremos aí o papel dos cristãos evangélicos renascidos, aqueles dos últimos dias, né, daqueles que nasceram e que estão presentes nos últimos dias, nessa última dispensação. Muito bem, vamos começar então com a igreja anglicana, né? Nós já falamos em aulas anteriores sobre alguns ramos importantes do cristianismo, né, que abarcam aí praticamente todas as religiões cristãs do mundo hoje. Nós vimos ali a igreja católica, a igreja ortodoxa, né, as igrejas cristãs primitivas. Vimos aí as igrejas que nasceram do movimento de reforma, né, através do luteranismo, do calvinismo, dessas duas teologias, mas existe um outro ramo muito importante, que é o ramo anglicano. O anglicano vem de inglês, né, da Inglaterra, a igreja na Inglaterra. Vamos aprender um pouquinho sobre este ramo que também é a fonte, é a base, é a raiz de vários credos que existem hoje em dia também cristãos, né? Então vamos lá? Quando a gente pensa na igreja da Inglaterra, a primeira ideia que nos vem foi esse fato aí, né, do rei Henrique, que queria casar com Ana Bolena, né, e queria se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão, e aí é negado esse divórcio, né, pelo Papa de Roma, e aí nasce a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Isso é o que a gente vê na história, a gente estuda, e é verdade. Só que tem um fato interessante, esse evento aí, ele não foi a causa dessa separação. Ele foi o fato que foi o estopim, foi o fato que marcou essa ruptura. Mas essa ruptura ela vem desde o início, desde os primórdios do cristianismo nas Ilhas Britânicas. É isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhadinha aí nesse slide agora. A história aí da igreja anglicana, né, da igreja da Inglaterra. Bom, a história da igreja da Inglaterra ela remonta à época em que eles estavam, né, sob o domínio do Império de Roma. Alguns dizem até que talvez naquelas pregações de Paulo ele tenha chegado até os confins do Império Romano, que abarcava aí as Ilhas Britânicas, né? Mas o que a gente sabe é que muitos viajantes, colonos e missionários levaram o cristianismo para as Ilhas Britânicas. Bom, para a gente entender bem essa história inicial, a gente precisa lembrar que quando os bárbaros anglo-saxões eles invadem essa região, né, quando eles expulsam os romanos de lá, eles criam o que é chamado na história de pequenos reinos bárbaros, cada um com o seu líder, né? A gente conhece na história como os clãs, né? E eles tinham esses vários reinos. E aí o que acontece é que eles cortam esse contato com Roma, né? Eles realmente expulsam os romanos de lá. E aí os missionários levam o cristianismo para essas ilhas britânicas e eles são muito bem recebidos. Vejam aí que mais ou menos em 597 depois de Cristo, né, Santo Agostinho e seus monges, eles desembarcam em Kent, né, que era uma localidade, era o principal desses pequenos reinos anglo-saxônicos. E aí, isso 1597. E aí o cristianismo começa a se espalhar, é bem aceito e crescer ali, né? O cristianismo, lembra aí, representado aí pela Igreja Católica Romana, né? Através de Agostinho e de seus missionários. Mas aí, cerca de 100 anos depois, a gente já vê aí uma grande dúvida, né? Uma questão aí levantada, que era se a igreja que nasceu e que cresceu, que estava tornando ali forte na Inglaterra, se ela deveria permanecer alinhada com Roma. Por quê? Eles já tinham esse sentimento nacionalista muito forte, né? Os anglo-saxões ali que são aí os geradores, os precursores dos ingleses, né? Eles desde sempre tinham essa coisa nacionalista. Então era a nossa igreja, a igreja aqui. Será que a gente deve ficar alinhado com Roma? E eles definiram que sim. A igreja católica romana ali, né, o cristianismo, ele foi fundamental para a unificação dessas várias
tribos, né, que existiam os saxônicos, que formaram aí a Inglaterra, né? E aí o arcebispo da Cantuária, ele se tornou aí essa figura de liderança na igreja da Inglaterra, ok? E é tão interessante, né, essa coisa nacionalista, que por centenas de anos esse líder, esse arcebispo da Cantuária, ele sempre foi alguém local, sempre foi um anglo-saxão, claro, convertido ao cristianismo, né? Mas sempre foi alguém de lá. Roma nunca colocou alguém de fora, nunca teve o poder aí para colocar alguém de fora para ser esse arcebispo da Cantuária, né? Então eles eram muito nacionalistas mesmo, né? Olha como era aquela ideia da igreja na Inglaterra, a nossa igreja, né? Com a derrota dos saxões em 1066, a Inglaterra, tanto a igreja quanto politicamente, começa a perder a força, a influência local, né? E aí começa a receber mais influência, mais força aí da Europa Ocidental. Aí cresce, né, o poder de Roma, como fala de Roma aqui, da igreja romana, sobre a igreja na Inglaterra. E aí sim, 1529, é aquele fato quando o rei Henrique VIII, ele rompe com Roma por causa daquele pedido. Ele queria se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão, para casar com Ana Bolena, para gerar filhos, né, que fossem herdeiros. O Papa negou, e aí essa negação foi o estopim. Então nasce aí essa ruptura da igreja da Inglaterra, essa dependência aí, essa submissão à igreja romana, ao Papa que estava em Roma, né? E aí, em 1534, o parlamento ele aprova a famosa Lei da Supremacia, tornando a igreja na Inglaterra, a igreja católica na Inglaterra, em a igreja da Inglaterra, e tendo o rei como chefe supremo da igreja, né? E aí esse nacionalismo crescente, né, a visão de abuso que eles tinham, né, da intromissão de Roma nos assuntos políticos nacionais, esses sim foram os reais motivos para esse rompimento ao longo dos anos, desde o início, como eu já disse aqui, né? O caso do divórcio foi só a ocasião perfeita para esse rompimento. E aí a criação dessa nova igreja, seguindo aí de início toda a tradição da igreja de Roma, né? Vamos dizer assim, no domingo seguinte, essa ruptura, ninguém via diferença nenhuma entre a igreja antes e depois. Ainda era a igreja com todas as tradições estabelecidas pela Igreja Católica Romana. Só que agora eles estavam independentes. E aí isso foi uma saída para manter aí o cristianismo original em contrapartida ao protestantismo que já era crescente na Inglaterra, na Europa toda e na Inglaterra também. Então o rei decidiu, ao romper com a igreja de Roma, ele decidiu criar manter, né, na verdade, criando aí a igreja da Inglaterra. Ele não queria que o catolicismo, ou a igreja naquela estrutura católica morresse, né? Senão daria espaço aí para que o protestantismo engolisse completamente o cristianismo na Inglaterra. E é isso ele não queria. Ele era católico, ele acreditava naquela forma, né, de crença, e então a igreja ela continua daquele mesmo jeito. Foi assim para sempre? Não. Claro que a influência, inclusive de doutrinas do protestantismo, fez com que a igreja anglicana, ao longo dos anos, ela se tornasse uma igreja, de certa forma, híbrida, né? Dá uma olhada aí nesse slide. Olha aí, com essa emancipação de Roma, né, a nova igreja, que era nacional, né, estava livre para fazer alguns ajustes na prática. Por exemplo, alguns ajustes que eles fizeram. As escrituras deveriam ser disponibilizadas na língua do povo. Olha aí uma coisa interessante, já a influência do protestantismo, né? Aquela ideia ali do luteranismo, do calvinismo, né? Que as pessoas elas deveriam, né, principalmente o calvinismo, elas deveriam aprender por si só, deveria estar disponível para todos o conhecimento das escrituras. Uma menor ênfase nas indulgências, nas peregrinações e nas relíquias, né? Mudando aí algumas formas de pensar, de doutrina mesmo, né, da Igreja Católica, e o clero deveria dar mais instruções doutrinárias em assuntos tais como os credos dos apóstolos, os 10 mandamentos, a oração do Senhor, realmente ensinar o Evangelho
ensinar o que estava escrito nas Escrituras. Olha aí, mais uma influência forte do protestantismo, do movimento protestante, né? Mas eles não estavam, era uma igreja híbrida, né? Era uma igreja com todo o rito, com toda aquela vivência, todo aquele dogma e doutrina católica, com algumas alterações, com algumas modificações. Quem sabe até, não seria aquilo que Lutero pretendia lá atrás, né? Lembra quando a gente estudou? Lutero não queria sair da igreja, queria reformar a igreja. Bom, a igreja anglicana é essa grande igreja reformada, de certa forma, não é? Muito bem. E aí, a igreja anglicana, ela continua sendo essa coisa aí híbrida, ela existe até hoje, e as suas subdivisões. Aqui a gente vai dar uma olhada agora. Olha esse slide. Coloquei para vocês a igreja anglicana, está aí uma imagem representando ela. Do lado direito a igreja episcopal e a igreja metodista, tá? Porque a igreja episcopal ou igreja episcopal anglicana, também é conhecida como igreja anglicana, e a igreja metodista, elas surgem dessa divisão, né, da igreja anglicana. Nós temos aí a igreja metodista episcopal, né, que nasce de movimentos reformadores como o de Wesley. Wesley, ele faz uma pregação, né, ele muda os dogmas, aquilo que era ensinado na igreja anglicana, através dos seus estudos, através de outras pessoas que o apoiavam naquilo, e aí nasce as igrejas episcopal e metodista. A igreja episcopal, gente, ela é um meio termo entre o catolicismo e o protestantismo. Na verdade, é uma linha assim bem soft, né? Muito permissiva, inclusive. A igreja episcopal hoje, ela, por exemplo, realiza casamento de pessoas de mesmo sexo, né? Ela ordena mulheres ao sacerdócio, entre outras coisas, né? A igreja metodista, ela prega ali a salvação para todos, né? É uma coisa até contrária àquela predestinação calvinista. Enfim, essas igrejas elas vão nascendo desta subdivisão, né, da igreja anglicana. Vão se mudando as ideias de pensar, os dogmas, as doutrinas, e esses grupos, ao longo do tempo, vão formando outros grupos. Até mesmo a igreja episcopal, existem várias igrejas episcopais, né? Se você pesquisar, você vai ver igreja episcopal reformada, igreja episcopal daquilo outro, metodista do mesmo jeito, né? Porque aquela ideia das divisões que vão se formando e vão criando uma nova forma de pensar, talvez uma doutrina, uma coisa mude e eles vão então criando novas denominações. Bom, é isso que fica da igreja anglicana. Tá? Para a gente poder, é muito superficial, é muito resumido, mas é para a gente ter uma ideia de como surgiu a igreja anglicana e as suas subdivisões, que a gente encontra hoje em dia, ok? Muito bem, nessa segunda parte da aula eu gostaria de falar com vocês a respeito desses cristãos novos, né? Nós, na verdade, veja, não vamos falar aqui de uma religião em si, mas nós vamos falar como é que a Igreja de Jesus Cristo, os Santos Últimos Dias, como os profetas, eles pensam esse movimento religioso cristão nesses últimos dias. Inclusive a importância desses cristãos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que têm a sua religião baseada no Evangelho de Jesus Cristo, que eles se unam nesse desejo de respeitar um ao outro e também de levar ao mundo esta mensagem do Evangelho de Cristo, ainda que não seja a mensagem completa do Evangelho completo. Mas nós já vimos aqui que esse trabalho é importante, né? Como que a religião é importante para a moralidade no mundo. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olha esse slide aí. Esse primeiro slide aí é do Elder Holland, né? Falando sobre essa união necessária dos cristãos. Diz o Elder Holland, assim como vocês, olha, ele estava dando esse discurso para um grupo de religiosos de várias religiões, tá? Ele diz, assim como vocês, não temos o mínimo interesse de comprometer nossa distinção doutrinária ou de abrir mãos das crenças que fazem de nós quem somos. No entanto, nosso anseio é o de não sermos mal interpretados,
não sermos acusados de crenças que não professamos, não vermos nossa devoção a Cristo e a seu Evangelho ser sistematicamente ignorada, sem falar do preconceito que sofremos com tudo isso. Então, tá aí o Elder Holland falando, né, explicando que todos os cristãos têm o mesmo anseio, o desejo de que a sua crença seja reconhecida, conhecida, entendida e que não seja julgada, não seja também tirado deles o direito, né, de acreditar e de viver a sua religião. Também é o nosso desejo. Continua Elder Holland. Além disso, estamos sempre em busca de um denominador comum e de parceiros para o trabalho de campo na obra do ministério. Estamos mais do que dispostos a dar as mãos a nossos amigos evangélicos num esforço cristão conjunto para fortalecer a família e o casamento, para exigir mais moralidade nos meios de comunicação, para prestar auxílio humanitário por ocasião de catástrofes naturais, para aliviar o problema constante que é a pobreza no mundo e para garantir a liberdade de religião, permitindo que todos nos pronunciemos sobre questões de consciência cristã no contexto dos debates sociais de nossa época. Então tá aí, esse é o nosso desejo. Observe que quando o Elder Holland fala nós, está falando de todos nós. Qual deve ser o nosso desejo, nossa visão, qual deve ser o nosso engajamento nesta obra, unindo-se a nossos irmãos cristãos para defender essa causa nobre que são os princípios, né, ou a doutrina de Jesus Cristo. Por fim, conclui o Elder Holland, dá uma olhada. Quanto maior e mais unida for a voz dos cristãos, mais chances teremos de fazer nossa voz ser ouvida nessas questões. A esse respeito, devemos lembrar a advertência do Salvador sobre uma casa dividida contra si mesma. Uma casa assim não pode fazer frente a inimigos mais unidos e, em geral, dotados de propósitos iníquos. E essa é a realidade hoje. Pensemos nisso. O que é que nós podemos fazer para defender o cristianismo no mundo hoje? Como podemos enxergar os nossos irmãos cristãos como parceiros nesse trabalho, nessa obra de levar moralidade ao mundo? O nosso inimigo comum, ele está muito bem organizado. Né? O mal, a iniquidade tem crescido no mundo de forma assustadora. E a única coisa que pode barrar esse crescimento, fazer frente a esse crescimento da iniquidade, é a moralidade que advém dos ensinamentos de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Que nos unamos nessa causa. Não nos esqueçamos disso, ok? E para finalizar, vamos dar uma olhada aí nessa citação feita pelo presidente Joseph Smith. Olha só isso, ó, um ano antes dele morrer, né? Olha quanto tempo atrás, olha o que ele diz. Se eu achar que a humanidade está errada, devo persegui-la? Não. Eu a elevarei e a sua própria maneira também, caso eu não consiga persuadi-la de que meu caminho é melhor. E não procurarei compelir ninguém a crer no que creio, a não ser pela força da razão, pois a verdade criará seu próprio caminho. Acaso creem em Jesus Cristo, no Evangelho da salvação que ele revelou? Eu também. Os cristãos devem parar de entrar em disputas e contendas entre si e precisam cultivar os princípios de união e amizade em seu meio, e devem fazê-lo antes de um milênio poder iniciar-se e Cristo tomar posse de seu reino. Olha que coisa maravilhosa, né? Que ensinamento do nosso querido profeta, 1830 e alguma coisa ali, né? Quantos anos atrás já tinha essa visão? E como cristãos, nós precisamos nos unir nesta causa de defender a moralidade no mundo. Nós temos vários irmãos aí, irmãs, né, cristãos de várias denominações que estão lutando para levar um pouco da verdade ao mundo. Nós devemos nos unir a eles. Nós devemos, na verdade, fazer com que a nossa voz também seja ouvida. Até porque nós temos a verdade completa. Então, mais do que nunca, mais do que ninguém, nós temos esse dever. Fazer com que o mundo seja um mundo melhor, mais moral, mais correto. E isso é possível com religião. Melhor com a religião de Jesus Cristo. Para concluir a nossa aula, nós vamos ler esta citação. É uma citação do presidente Oakes, em que ele diz: se deixarmos de valorizar nossas igrejas por qualquer motivo que seja, ameaçamos nossa vida espiritual. E o fato de muitas pessoas se distanciarem de Deus reduz as bênçãos de Deus para nossas nações.
Frequentar uma igreja e servir ativamente nela nos ajuda a ser melhores e a aumentar nossa influência positiva na vida de outras pessoas. Na igreja, somos ensinados a aplicar princípios religiosos. Aprendemos uns com os outros. Um exemplo convincente é mais poderoso do que um sermão. Somos fortalecidos por nos relacionarmos com pessoas que têm crenças semelhantes. Ao frequentarmos uma igreja e ao servirmos nela, corações são, como a Bíblia diz, unidos em caridade. Olha aí que mensagem poderosa dada pelo Elder Oaks na conferência de outubro de 2021. Aquele discurso maravilhoso que ele conclama as pessoas a viverem o Evangelho de Cristo, não importa que religião, que denominação você esteja. Ele disse, viva os princípios que você aprende, os princípios morais ensinados por Cristo, porque só isso, só esses princípios, só essa pregação e vivência de uma vida moral vai fazer com que o mundo melhore. E nós precisamos de um mundo melhor. Preparar este mundo para a vinda do Salvador. É um trabalho nosso, é um trabalho também de todos os nossos irmãos cristãos, dentro daquilo que eles têm como verdade e que pode ser uma força que junta, né? Pode ser uma força poderosa para melhorar esse mundo. Possamos pensar nisso, que o Senhor nos abençoe, é minha oração, meu testemunho e esta aula que eu concluo em nome de Jesus Cristo. Amém.